Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que chega muito a mim, que diz respeito a como deve ser a divisão entre professor de dança e escola de dança, né? Quantos por cento deve ficar para cada um da mensalidade, do valor pago pelo aluno? Essa é uma discussão antiga, muitas pessoas defendem que deve ser 50-50 para cada um, 50%. Outros que acham que a escola deve ficar com maior percentual, há quem diga que o professor, quem dá aula, que deveria receber mais. E eu, claro, quero a sua opinião aqui nos comentários, mas vou compartilhar o que é que eu penso. De alguma forma, eu acredito que seja justo que haja esse diálogo. Afinal de contas, a escola de dança, ela se acha, o proprietário da escola de dança, digamos assim, ele se acha no direito de ficar com a maior fatia, afinal de contas, ele acredita que tem a maior despesa, o risco, né, pelo negócio, e aí ele quer ficar com o maior percentual. Por outro lado, o professor de dança, ele defende que, bom, eu dou a aula, né? Então eu ministro a aula, eu sou quem entrega o produto. Se não tiver eu para dar aula, não tem, enfim, ninguém vai receber nada. E aí ele acredita que, por se dedicar mais, digamos assim, por ter que ministrar todo o curso, ele deveria ficar com o maior percentual. E aí eu vou dar a resposta. A minha opinião para esse dilema é a seguinte: eu vou dar a resposta que talvez você não queira ouvir, mas a resposta é que depende. E eu vou explicar por que depende. Para eu desenvolver a minha linha de raciocínio, eu preciso te explicar o que é que significa CAC. CAC, uma siglazinha, que é custo de aquisição de cliente, ok? Quando um aluno ele é matriculado em uma escola de dança, existe um custo. Todo aluno, todo cliente, na verdade, para ele ser adquirido, para ele ser, digamos assim, para ele se tornar cliente, existe um custo. Esse custo envolve equipe, né, pessoas trabalhando no atendimento, atendendo o telefone, vendendo, se comunicando, fazendo a matrícula ali do aluno. De repente tem um custo do sistema onde o aluno é matriculado, tem um custo de marketing, né, um custo de divulgação, muitas vezes, ou da criação de flyers para divulgar a turma, ou de campanhas, por exemplo, no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, para poder propagar aquela turma. Então, todas essas despesas, e muitas outras que eu não estou citando aqui, eu estou dando um resumo, elas fazem parte do custo de aquisição de cliente. Então, é como se fosse assim, a mensalidade custa R$ 100. Só que de cara, existe uma despesa dentro desses R$ 100, que aí eu vou dar um chute aqui. Vamos supor que para adquirir um cliente, em média, a escola gasta R$ 20. Então, de cara, esses R$ 20 seria o custo de aquisição do aluno, o custo de aquisição do cliente. Então, só aí a gente tem uma análise a ser feita. Se eu gasto R$ 20 para adquirir o cliente, ou seja, para conseguir um aluno, e as pessoas, a maioria delas, né, pelo menos eu tenho visto que defendem 50-50, né, 50% da divisão aí da mensalidade, então acho que seria justo que esses R$ 20 de despesa também fossem divididos 50-50 entre professor e escola de dança. Então seria justo, né? Afinal de contas, se a gente está querendo dividir a receita por igual, que tal então dividir também a despesa por igual? E aí seria justo. É uma visão que eu tenho. Porém, eu quero ir um pouco mais além. Agora sim que eu vou dar a minha opinião de por que depende. Não sei quem vai receber mais, eu não sei quem deve receber menos. Depende. Depende de quê? Basicamente depende de quem tem realmente a capacidade de trazer esse aluno para a escola de dança. Porque muitas vezes quem capta esse aluno, ou seja, quem tem o custo de aquisição desse aluno, é a escola. O professor, ele não se envolve na divulgação, em nada, ele não faz nada, ele dá aula, ele ministra aula, ok? Mas às vezes não, às vezes é o contrário. Quem tem o trabalho de captar alunos, e eu conheço muitas escolas que infelizmente ainda fazem assim, deixam na mão do professor a missão de trazer o aluno. Né? Muitas vezes fecha a turma pensando assim, não, eu vou colocar aquele professor porque ele vai trazer os alunos. Ou seja, se a responsabilidade por trazer o aluno, se a expertise, se a inteligência, se a capacidade de trazer o aluno é do professor, então é justo que ele fique com o maior percentual. Entende? Então a resposta que tem que ser dada é, quem é que está dando as cartas? E aí eu vou te dizer, nesse jogo, quem dá as cartas é quem tem a capacidade de trazer os alunos. Se a escola é quem consegue lotar a turma, se a escola é quem consegue captar o aluno, formar uma turma, a escola deve ficar com o maior percentual. Quanto? 60%? 70%? Não sei. Aí são detalhes, cada um vai fazer o seu acordo. Mas por outro lado, se é o professor que tem a capacidade de captar o aluno, se é o professor que estudou, se é o professor que se dedicou, se é o nome dele que está forte, se ele que está conseguindo trazer os alunos, é justo que ele fique com o maior percentual. Então percebe? Quem dá as cartas nesse jogo é quem tem a capacidade de captar aluno. O problema é que uma coisa que também tem que ser analisada é que às vezes a turma não está cheia, né? Às vezes tem poucos alunos. Então na real tanto faz quem está ganhando mais, a turma não vai para frente mesmo.
Então, muitas vezes existe uma discussão em cima de qual percentual que vai ficar para mim, qual percentual que vai ficar para você, mas nenhum dos dois, às vezes, tem a capacidade de captar alunos, nenhum dos dois se preparou, nem a escola sabe fazer isso direito, nem o professor sabe fazer direito. Resultado, vai ter pouca gente, então tanto faz quem está recebendo mais. Provavelmente a turma não vai para frente, provavelmente nem a escola vai sair ganhando com aquilo e nem o professor. Então a dúvida é, o questionamento que eu tenho para te trazer você vai ser o que vai dar as cartas? Você vai se preparar para conseguir esta habilidade, uma habilidade importante, uma habilidade fundamental para o teu trabalho, seja você proprietário de escola, seja você professor, estou falando com ambos, né? Até porque vários professores de dança sonham algum dia em ter uma escola e vários proprietários de escola algum dia já foram professores. Então, na real, essa discussão entre eles, essa briga, digamos assim, entre eles, ela é um pouco sem sentido. No fim das contas, não tem grande diferença entre um e outro. Então, a provocação é essa. Você vai se preparar para dar as cartas ou vai ter que se contentar, né, com ver o outro lado fazendo esse trabalho e se contentar com um percentual menor, porque está tudo certo. Se você, já vi várias vezes acontecer isso dos dois lados, né? Se o professor de dança ele não capta alunos, ele se submete a ganhar menos e ainda assim fica feliz. Afinal de contas, o percentual que ele está ganhando, vamos supor que ele está ganhando 30% e a escola 70%. Mas se a turma está cheia, ele deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Ele não fez o esforço de marketing. Na sala dele tem 30, 40 pessoas e ele não teve esse esforço para captar esse aluno. Então, se for ver, os 30% que ele está recebendo por aluno é um bom valor, né? Ele vai poder finalmente ter o que ele, na verdade, mais quer, né? Que é uma turma cheia para poder dar aula, para poder ministrar a aula dele. Isso é incrível. E, por outro lado, da mesma forma, se o proprietário de escola de dança não sabe fazer a captação e as salas deles estão vazias, os horários estão todos livres, ele fica cruzando os dedos, ele torce, tudo que ele mais quer é encontrar um professor que assuma um horário e lote aquele horário. Nossa, aí sim ele se submeteria também a receber menos, a receber 30%, a receber qualquer coisa, o horário está parado, a sala está fechada. Então, você vê como quem manda, você vê como quem dá as cartas, né, seguindo aqui a minha analogia, é quem tem a capacidade de captar alunos. Então, tá aí a explicação de por que depende. Quero ouvir a sua justificativa, quero saber o que é que você pensa sobre o assunto e se esse vídeo fez sentido para você e quer que eu continue essa série. Coloca mais temas, coloca sugestões e vamos abrir esse diálogo, tá bom? Um grande abraço.